Bom, vamos pro último então? Não, o último. Esse aqui eu vou até deixar o Edu. O Edu gosta de falar. Foreshadowing é o segredo de manter os leitores mais acostumados com web novel. Cara, manter os leitores que são mais acostumados é necessário. Foreshadowing é a chave para isso. Para quem não sabe, foreshadowing é prenúncio, tá? É uma coisa que vai acontecer. Por exemplo, aquele item lá, o medalhão. O medalhão tem uma marca, né? O protagonista idiota encontrou o medalhão e lá tem uma marca de um dragão. Acontece que o menino lá, o jovem mestre, ele tá numa seita chamada Dragão Dourado. Porra, conectou. É o foreshadowing. Simples. Coisas banais assim já são foreshadowing pro leitor. Edu, você que é um mestre no foreshadowing. Chato pra caralho. Chato. Como é que faz um bom foreshadowing? Eu não sei se o Edu saiu, gente. O Edu saiu. Edu, é tua vez, meu. Ou, Me mostra tua capacidade. Explica por que foreshadowing é a chave para manter os leitores. cara, Foreshadow é porque entra no de volta lá ao primeiro ponto sobre o título da história ser o título do personagem. Aquilo dali por si só já é uma construção de Foreshadow. Porque o cara quer saber o que vai acontecer no futuro, tem alguma coisa escondida ali, um mistériozinho. Em todo o gênero que você vê, tem um mistériozinho ali que prende o leitor, já puxa já. Tipo, vou definir assim: o leitor tá lá, caçou o monstro, pegou um item secreto que nem ele sabia. Mesmo ele sendo o pica da Recalate, nem ele sabia. Aí quando ele tava prestes a ver qual era o bendito do item, alguém vai lá e interrompe ele. Aí o leitor, aí passa 5 capítulos para até ele voltar a ver o item lá. Só que o leitor tá lendo ávido, porque ele quer saber qual é a desgraça daquele item. Entendeu? Às Tá, vezes mas o próprio personagem vê qual é e continua mantendo. Aí esconde e tá bom. continua até o leitor gostar. Pode falar. Gente, o web novel é um gênero que você mais vai utilizar, tá? Gênero literário que você vai mais usar foreshadowing. Cara, é explosão de foreshadowing por capítulo. Eu vou usar vou usar minhas obras, por exemplo. A minha capa com o Venante, por exemplo, tem um protagonista, um menino com um anel e uma espada. Os caras ficaram loucos pra saber quando é que ele vai ganhar essa espada. Porque ele inicia a obra sem. E nisso eu vou trabalhando o foreshadowing de quando ele vai ganhar essa espada maldita. E aí eu vou aplicando mais e mais foreshadowing explicando sobre a história, coisas que ele vai ganhar mais pro futuro. Então você já pega o leitor por coisas banais e você vai aplicando. Agora eu vou pro Destino Elementar. Destino Elementar é, assim, genial no foreshadowing. Já começa com o protagonista caindo no mundo onde está começando uma guerra. Mas a guerra está afetando outros continentes. E mais vai chegar até ele. Todo mundo já sabe, entrando na história. Mas é por esse momento que o leitor está esperando. Quando é que ele vai sair para essa guerra? Aí ele acorda, começa a fazer as coisas, descobre uma torre que ele não consegue entrar. E isso já instiga o leitor a aprender sobre ela, gravar. Ele já conhece outras raças e essas raças contam para ele sobre o mundo lá fora e ele já fica mais interessado e isso aplica para o leitor. Se o mundo for interessante, ele vai querer saber mais sobre isso, porque nós estamos acompanhando sobre a visão dele. Então, o leitor está sempre querendo saber mais sobre o que está rolando. E cada foreshadowing mantém ele preso a querer saber mais do que está rolando lá fora. E tudo que está acontecendo dentro também é muito interessante, desde que você aplique corretamente. Então, foreshadowing é essencial, é a chave e tem que ser abusado. Tem que ser abusado. O leitor tem que ser Cara, preso. tem que ser abusado no nível de tu fazer um por capítulo no mínimo. Eu não estou brincando, não estou brincando, Ele é não tá sério. brincando. É O primeiro sério. capítulo caindo, pega a arma com interrogação. Ou mesmo, o sistema, ele acorda com o sistema e tem uma interrogação na raça. O leitor já fica, caralho, que raça é? Me conta! E já quer saber o desenvolvimento disso. Ele pega uma habilidade nova e lá ele fala por metade, ele aprende um uso secreto. Mano, o leitor fica, meu Deus, quando ele vai usar isso? Meu Deus! Cara, leitor é um bicho arredio, mas com foreshadowing fica suavinho, fica preso no teu.
Um exemplo de obra que abusa e abusa dessa desgraça é o próprio Solo Leveling lá. Ok, que não é o melhor exemplo do mundo, mas meu Deus do céu, todo capítulo tem um bagulho novo. É chave de torre, é demônio no topo de torre, é sei lá o que do sei lá o que do sistema. Todo capítulo tem a desgraça nova para prender o leitor. E vejam Sempre só onde tem um chegou. negócio novo. Vejam só onde chegou Solo Aquela Leveling. coisa. E aquilo dali, ó, básico. Aquilo dali é execução básico do básico. O cara não usou nada de inovador. Isso. Ele fez o bolo de cenoura. Aquilo dali é o bolo de cenoura. Ele não colocou nem uma coberturinha de chocolate. Aquilo é o básico do básico do básico. Outra dica de enredo que eu me lembro é a questão do protagonista realmente fazer diferença na história. Pois não adianta ser só ativo, sendo que suas ações não importam alguma coisa pra trama. Certo, tá certo. Assim, é o trabalho do autor saber calibrar o protagonista no enredo. É o trabalho de todo mundo aqui. Ele tem que servir pra alguma coisa. Não adianta ser só papel ali e pagar de galo todo momento, sendo que não adianta de nada pro enredo. Não faz o sentido pra trama. Por exemplo, uh, incutivo isso até foda-se essa pergunta, porque o objetivo é ser forte o suficiente para sobreviver no mundo de cultivo. Vocês percebem o motivo dessa trama ser idiota, de todo esse gênero? O protagonista tá sempre querendo ficar mais forte, ele encontra alguém mais forte do que ele tem que vencer, mas se ele ficasse no ponto fraco, ele viveria uma vida tranquila, enquanto quanto mais forte ele fica, mais difícil fica para ele. Vejam só, é inútil, é um objetivo fútil, mas é o que mantém os leitores presos. Então, muita coisa assim, que é de senso de todos os autores resolver, é cortado na web novel. Muita coisa. Por exemplo, tem aquelas obras que acabam por dar um monte de habilidade pro protagonista, ele não usa nem metade mais. Nem 10% está sendo utilizado Oh, mais. realmente, realmente, não exagerem, não exagerem. Tipo, o Isekai da Aranha. Exagera muito, são muitas. Ninguém lê aquela tela de status inteira. Ninguém lê aquela tela de status inteira, porque é enorme de enorme, cara. Dá aquela, como se fala, aquela diminuída ali, o máximo de 20 no máximozinho. Não façam isso, tá, gente? É muito comum ver esse tipo de coisa acontecendo, você exagerar as coisas e acabar não tendo mais tato para manter elas. Mas, se for sua primeira obra, se você tá iniciando, tá tudo bem, faz do jeito que você quiser. O leitor vai aguentar se ele tiver lendo, tá? É isso. Vou finalizar a aula aqui. Espero que tenham aprendido sobre como é tranquilo. E o carinha ali perguntou, tá respondido, tá? Realmente. A galerinha respondeu certo. Eu li a telas de status inteiras. Esse aqui é É foda. corajoso. Esse é corajoso. Querem ter alguma pergunta pro final, sim? Eu já finalizei. Eu posso, tipo, dar um foreshadowing ao longo da história e dando como se fosse umas fintas em relação a revelar esse foreshadowing. Tipo, fingir que eu for revelar ele, só que não revelei. Sim, pode. Pode, realmente. Toda maneira de manter o leitor preso tem que ser usada e tem que ser abusada. Aí, tipo, eu vou adicionar algumas coisas aqui. Vai lá. E existem muitas coisas. Tipo, o leitor, como se fala, o bolo de cenoura que eu falei, a metáfora do bolo de cenoura, é que é o básico. Mas tem como você adicionar coisas. Em Liberte aquela bruxa, o protagonista é um engenheiro, então você vê muitas, várias descrições sobre a construção de máquinas, armas, exércitos e tecnologias novas. O leitor gosta daquilo, ele gosta de, tipo, daquele sentimento de, eu tô aprendendo, me divertindo, lendo. Então, também é importante você pesquisar bastante sobre coisas para adicionar na narrativa, assim, para criar uma construção mais pesada. Aí você pode colocar sua cobertura. A sua cobertura é uma descrição mais longa de certas cenas? Pode ser, se você fizer de maneira divertida. A sua cobertura pode ser
tipo, uma curiosidade interessante, como o lendário escultor do lar, a cobertura do lendário escultor do lar, é o fato dele construir as esculturas. Alguém tem que proibir o Edu de falar, ele fala demais, gente. E É, errou ali, ó. Fim da nossa aula, não da novel, caralho. Eu só queria terminar falando assim, gente, tá? Lembrando, existe uma lei que tem que ser respeitada em tudo. O mínimo esforço. Cara, em web novel, ela não vai ser a sua queridinha pro resto da sua vida. Começa colocando isso na sua cabeça. O primeiro projeto nunca tem que ser o maior da sua vida. Você começa com pouco. Porque se for o seu maior, você tem que dar o melhor de você todo momento. É um porre. Foca em fazer uma coisa menor, uma coisa que dá pra completar e rápida. Porque aí você não fica pensando por 1 hora inteira sobre o nome do seu personagem, como o leitor vai descobrir o significado e como baixa na sua história. Foda-se isso. Foca em fazer a história funcionar, gente. Só foca em fazer uma historinha legal. Mínimo esforço, não gasta mais tempo do que o necessário. Gastou um dia inteiro para produzir um capítulo que você pesquisou o resto da semana inteira sobre a porra de um uniforme. Não faça isso. Um uniforme, cara, desnecessário. Nenhum leitor tá interessado nisso. Foca em fazer a história funcionar. por que isso tá me cheirando a. Como se fala? Isso Referências? foi bem específico. Pois Você é, tá né? bem. Direta. Senti um pouco de especificação nessa frase. Foi bem específico, amigo. Tá tudo bem? Não, mas realmente, gente. Não fica Foi só aprendendo uma 1001 coisa pra aplicar na porra de uma novelzinha que, sabe, não vai ser a última da sua vida. É diversão, cara. É nobre. Entretenimento. É leve. É só para ganhar aquela experiência, para você um dia fazer o trabalho que você tanto deseja, seu texto todo pomposo. Você treina e se diverte no processo, espero eu. Que você esteja se divertindo. Porque se não tiver também, o que tu tá fazendo?